Gênero é o termo que foi primeiro introduzido nos anos 50 por John Money, psicólogo da Universidade Johns Hopkins. Ele inventou a ideia de que temos um sexo psicológico, não apenas um sexo biológico, mas um sexo psicológico em nossa mente, e que nascemos neutros em termos de gênero. Portanto, quando nascemos, mesmo uma criança normal, ele propôs, nasce sem qualquer propensão ou qualidade masculina ou feminina. Sim, havia certas características físicas obviamente diferentes, mas além dessas áreas, tudo o mais é imposto pela sociedade, uma construção social. Assim, todas as supostas qualidades femininas de ser carinhoso e preferir brincar com bonecas em vez de caminhões, e ter interesse em profissões mais carinhosas e talvez ser mais verbal e articulado, todas essas coisas estereotipadas, John Money propôs que tudo isso é imposto pela sociedade, uma construção social. Além disso, ele apresentou essa teoria revolucionária de que, porque isso é verdade e todos nascemos neutros em termos de gênero, um menino poderia ser criado com sucesso como uma menina e vice-versa, tudo dependendo do ambiente. Ele fez um experimento como prova de conceito de sua teoria de identidade de gênero, dizendo que nascemos neutros em termos de gênero e que tudo é sobre a sociedade e a identidade de gênero. No entanto, esse experimento falhou miseravelmente, embora só tenha se tornado conhecido que tinha falhado após cerca de 25 a 30 anos depois de ele ter começado a dizer que foi um sucesso. Houve um longo atraso na descoberta de que os indivíduos que ele havia experimentado, o menino que foi criado como uma menina, porque teve seu pênis queimado durante uma circuncisão e seus pais o levaram para Johns Hopkins para ver o Dr. Money. Dr. Money disse para criar esse menino como uma menina e ele ficará bem, vamos castrá-lo, faremos alguma cirurgia, daremos alguns hormônios na hora certa, ele ficará absolutamente bem. Eles ouviram ele, tentaram, foi um desastre, ele acabou se matando. Ele nunca se sentiu como uma menina, nunca agiu como uma menina e sua biologia estava se manifestando claramente. Aquele cromossomo Y estava fazendo uma grande diferença. Quando David Reimer, esse menino que foi criado como uma menina, saiu publicamente e disse que sua vida foi um desastre por causa de John Money e que ele foi explorado pelo campo médico, e não apenas isso, mas os resultados de John Money, quando John Money disse que ele, ou seja, David, estava falando, agora David falando, que ele era um sucesso e que realmente se sentia como uma menina. Você tem que entender, é impossível de acreditar aqui. David Reimer era o perfeito sujeito para John Money. Ele era gêmeo, tinha um gêmeo idêntico, então eles foram criados no mesmo ambiente, na mesma família, foi a configuração perfeita, era a resposta às preces de John Money. Eles fizeram esse experimento, e esse menininho foi informado desde a idade de cerca de 18 meses de que era uma menina. Ok, ele ainda usava fraldas, e foi informado de que era uma menina, foi dado o nome Brenda, foi colocado em vestidos, o mundo todo, todos os seus parentes, foi a transição social perfeita. Nós a chamamos de transição social agora, exceto que a criança mesma não sabia que estava sendo submetida a uma transição social. O livro que foi lançado contando sua história é chamado Como a Natureza o Fez, por John Colopinto, lançado em 1999. Foi antes de John Money morrer. John Money nunca fez declarações públicas sobre o que aconteceu, ou seja, declarações públicas reconhecendo o desastre de seu experimento. Por que é que agora que sabemos o que aconteceu com esses gêmeos, e eu disse que ambos cometeram suicídio ou eu só disse David? Ambos cometeram suicídio bem. O outro, seu gêmeo idêntico, morreu de overdose. Então ele destruiu uma família, John Money, e ele estava abusando sexualmente das crianças sempre que as crianças eram levadas para vê-lo, porque eles moravam no Canadá e os pais os levavam para baixo uma vez por ano para ver John Money. John Money estava abusando sexualmente dessas crianças e mostrando pornografia para elas, em sua mente. Bem, ele era a favor da pornografia. Ele achava que as crianças precisavam ver para se desenvolverem normalmente em termos de sexualidade. Ele acreditava que todas as crianças precisavam ser expostas a imagens sexuais explícitas, e ele também era a favor do incesto. Ele era publicamente a favor do incesto. Então este é um cara perverso.
Minha pergunta é: se esse homem foi desacreditado, se sua pesquisa foi considerada sem valor científico, por que é que essas ideias ainda estão sendo propagadas hoje? Bingo!